Todas as crianças crescem, menos uma. Logo ficam sabendo que irão crescer, e o Andy sabia disso pelo seguinte motivo. Um belo dia, quando tinha 2 anos de idade, estava brincando num jardim, colheu uma flor e saiu correndo com ela em direção à sua mãe. Imagino que a menina devia estar linda, porque a senhora Darling pôs a mão no peito e exclamou: "Ah, por que você não pode ficar assim para sempre?" Nada mais foi dito entre as duas sobre o assunto, mas Wendy ficou sabendo que um dia precisaria crescer. 2 anos é o começo do fim. Claro que moravam no número 14, até a chegada de Wendy, a estrela da casa era sua mãe. Mulher adorável, com a alma romântica e uma linda boca zombeteira. Sua alma romântica lembrava uma dessas caixinhas pequenas, que ficam umas dentro das outras e vêm do misterioso Oriente. Por mais que a gente vá abrindo, sempre se encontra mais uma, e sua boca doce e sorridente tinha um beijo que o Andy nunca recebia, embora ele continuasse lá, perfeitamente visível no canto direito dos lábios. A maneira como o Sr. Darling a ganhou foi a seguinte: os muitos homens que eram meninos quando ela era menina descobriram ao mesmo tempo que a amavam, e todos saíram correndo para a casa dela a fim de pedir sua mão em casamento, menos o Sr. Darling, que pegou um táxi. Chegou primeiro e por isso ficou com ela. E com tudo que era dela, menos a caixa mais de dentro e o beijo. Nunca chegou a saber que a última caixa existia, e com o tempo desistiu daquele beijo. Wendy achava que Napoleão podia ter conquistado o beijo, mas eu posso imaginar as tentativas e também, depois, o general saindo furioso de paixão, batendo a porta. O Sr. Darling, quando se gabava para Wendy, dizia que a mãe dela não só o amava como ainda lhe tinha respeito. Ele era um desses homens profundos, que entendem tudo de títulos e de ações. Claro que ninguém entende essas coisas direito, mas ele dava a impressão de entender, e muitas vezes tinha um tal jeito de dizer que as ações tinham subido e os títulos baixado que só podia despertar o respeito de qualquer mulher. A senhora Darling se casou de branco, e num primeiro momento cuidava com perfeição do caderno de contas da casa, quase com alegria, como se aquilo fosse uma brincadeira, e nem um tomate deixava de aparecer nas contas, mas aos poucos couves-flores inteiras começaram a sumir, e seus lugares foram sendo ocupados por retratos de bebês sem rosto. Ela ficava fazendo esses desenhos em vez de fazer as contas. Era a senhora Darling tentando adivinhar o futuro. Wendy veio primeiro, depois John, e finalmente Michael. Por 1 ou 2 semanas depois da chegada de Wendy, seus pais ainda não sabiam se poderiam ficar com ela, pois era mais uma boca para alimentar. O Sr. Darling estava orgulhosíssimo da filha, mas era um homem muito honrado e sentou-se à beira da cama da Sra. Darling, de mãos dadas com ela, calculando as despesas, enquanto a mulher olhava para ele com um ar de súplica. Ela estava disposta a correr qualquer risco, enfrentar o que viesse, mas ele não era assim. Era dos que pegam papel e lápis, e cada vez que ela atrapalhava as contas com alguma sugestão ele se desconcentrava e precisava começar tudo de novo. "Não me interrompa agora", pedia ele. "Já cheguei a 1 libra e 17 shillings de despesas da casa, e mais 1 libra e 6 no escritório. Posso cortar meu café no escritório. O que daria, digamos, 10 shillings, restando 2 libras, 9 shillings e 6 pence. Com os seus 18 e 3 chegamos a 3 libras, 9 shillings e 7 pence, que com as 5 libras redondas do meu pagamento somam 8 libras, 9 shillings e 7 pence. Quem está se mexendo? 8, 9 e 7. Vão 7, não diga nada, minha vida, e mais a libra que você emprestou para aquele homem que apareceu na porta, quieta, menina, e então vai, menina, pronto, já me perdi. Eu disse 9 libras, 9 shillings e 7 pence? Isso mesmo, 9, 9 e 7, e a questão é essa, podemos arriscar viver um ano a 9, 9 e 7? Claro que sim, George. Respondeu ela. Mas ela já tinha tomado partido em favor de Wendy, e, na verdade, ele é que tomava as decisões da casa. "Mas não se esqueça da cachumba", advertiu ele quase em tom de ameaça, e começou de novo. "Cachumba 1 libra, é o que eu anotei, mas acredito que sairia por mais, uns 30 shillings, libra e meia, não diga nada, sarampo, 1 libra e 5 shillings, rubéola, meio guinéu, o que soma 2 libras, 15 shillings e 6 pence, não me abane esse dedinho, coqueluche, vamos dizer 15 shillings,
e assim por diante ele prosseguia, e cada vez chegava a uma soma diferente, mas finalmente o Andy conseguiu caber nas contas, com a cachumba reduzida a 12 shillings e 6 pence, e o sarampo e a rubéola tratados de uma vez só. A chegada de John também causou o mesmo alvoroço, e Michael quase não veio, mas os dois ficaram, e em pouco tempo você podia ver as 3 crianças saindo em fila indiana para o jardim da infância da senhorita Fulson, acompanhados pela babá. A senhora Darling gostava de tudo muito bem cuidado, e o senhor Darling tinha verdadeira paixão por ter um comportamento exatamente igual ao dos vizinhos. Por isso, claro, também tinham uma babá. Mas como eram pobres, por causa de todo o leite que as crianças tomavam, essa babá era uma linda e orgulhosa cadela terra nova chamada Nana, que não tinha sido de ninguém antes de ser contratada pela família Darling. Ainda assim, ela acreditava desde sempre que crianças eram muito importantes e tinha conhecido a família Darling nos jardins de Kensington, onde passava quase todo o tempo livre espiando dentro dos carrinhos de bebê e sendo detestada pelas babás menos cuidadosas, cujos passos seguia até as casas onde trabalhavam para denunciá-las às patroas. E era uma babá extraordinária. Tomava conta de tudo na hora do banho e estava sempre atenta, a qualquer momento da noite, se uma das crianças de quem cuidava desse o menor gritinho. Claro que a casinha dela ficava no quarto das crianças. E ela possuía o raro talento de saber quando uma tosse nem merecia atenção ou quando era o caso de enrolar uma meia de lã no pescoço da criança. Até o último dia da sua vida acreditou nos remédios dos velhos tempos, como o chá de folha de ruibarbo, e respondia bufando de desprezo quando alguém vinha com essas conversas de agora, sobre os germes e tudo mais. Era uma verdadeira aula de como deve agir uma babá vê-la acompanhando as crianças até a escola, caminhando calmamente ao lado dos 3 enquanto eles se comportavam bem, e obrigando todos a entrar em fila quando perdiam a compostura. Nos dias do futebol de John, nunca esquecia a camisa de jogo do menino, e geralmente carregava um guarda-chuva na boca para o caso de chover. Na escola da senhorita Fulson, existia um porão onde as babás se reuniam para ficar esperando. As outras se sentavam em bancos enquanto Nana se estendia no chão, mas, tirando esta, a diferença era nenhuma. As outras faziam de conta que não viam Nana, como se ela pertencesse a uma posição social inferior, e ela, por sua vez, desprezava as conversas bobas das outras. Não ficava nada feliz quando as amigas da senhora Darling visitavam o quarto das crianças, mas nos casos de visita, antes de mais nada, tirava o macacão de todo dia do Michael e o fazia vestir uma das roupinhas azuis bordadas. Arrumava as roupas da Wendy e dava um jeito rápido no cabelo do John. Nenhum outro quarto de criança no mundo podia ser comandado de maneira mais correta, e o Sr. Darling sabia disso, mas ainda assim ele se perguntava, desconfortável, se os vizinhos não falariam deles pelas costas. Afinal, tinha um nome a zelar no mundo dos negócios. E também ficava incomodado com Nana por outro motivo. Às vezes, achava que ela não tinha muita admiração por ele. Tenho certeza de que ela tem uma enorme admiração por você, George, garantia a senhora Darling, e em seguida fazia sinais para os filhos, pedindo que tratassem o pai da melhor forma que pudessem. Depois disso vinham as lindas danças, das quais a outra, e única, criada da casa, Lisa, às vezes tinha permissão para participar. Parecia pequena demais para a saia comprida e a touca de criada que usava, mas garantiu, quando foi contratada, que já tinha passado dos 20 anos. Ah, a alegria daquelas farras! E a mais alegre de todos era sempre a senhora Darling, que dava piruetas tão impressionantes que tudo o que se enxergava dela era o beijo, que naquele momento, se você corresse para ela, talvez conseguisse roubar. Nunca houve uma família mais simples e feliz, até a chegada de Peter Pan. A primeira vez que a senhora Darling ouviu falar de Peter Pan foi quando arrumava as cabeças dos filhos. É costume de toda boa mãe, à noite, depois que seus filhos dormem, remexer em suas cabeças e deixar tudo organizado para a manhã seguinte, recolocando nos devidos lugares as muitas coisas que se desencaixavam ao longo do dia. Se você conseguisse ficar acordado, mas claro que não consegue, poderia ver como a sua mãe faz a mesma coisa com você, e acharia muito interessante observar o modo como ela opera. É muito parecido com uma arrumação de gavetas. Você veria sua mãe de joelhos, imagino, achando graça por algum tempo de algumas das coisas que encontra dentro da sua cabeça,
e se perguntando em que parte deste mundo você pode ter encontrado aquilo, fazendo algumas descobertas deliciosas e outras nem tanto. Às vezes encostando alguma coisa no rosto como se fosse macia feito um gatinho, e, depressa aguardando de volta. Quando você acorda pela manhã, as maldades e os sentimentos ruins que você levou para a cama foram bem dobradinhos e guardados no fundo da sua cabeça, e por cima, lindamente arejados, estão dispostos seus melhores e mais bonitos pensamentos, prontos para você usar. Não sei se algum de vocês já viu o mapa da cabeça de uma pessoa. Às vezes os médicos desenham mapas de outras partes do corpo humano, e você pode achar o mapa do seu corpo muitíssimo interessante, mas duvido que tentassem desenhar o mapa da mente de uma criança, que não só é confusa como vive mudando o tempo todo. Tem linhas em zigue-zague, como os gráficos de temperatura, e é bem provável que essas linhas mostrem os caminhos da ilha, porque a Terra do Nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com cores incríveis aqui e ali, recifes de coral e navios de ar sinistro perto da costa, selvagens e pântanos isolados, gnomos que trabalhavam quase todos como alfaiates, cavernas atravessadas por rios, príncipes com 6 irmãos mais velhos, uma cabana quase totalmente depredada e uma velhinha bem baixinha com o nariz bem curvo. E se ainda fosse só isso, o mapa seria fácil de desenhar, mas tem também o primeiro dia de aula, a religião, os pais, o lago redondo, bordados, assassinatos, enforcamentos, verbos que regem objeto indireto, o dia do pudim de chocolate, o aparelho nos dentes. Dica 33, um tostão se você mesmo arrancar seu dente mole, e assim por diante. E tudo isso ou faz parte da ilha ou forma um outro mapa que aparece por trás, e é tudo bastante confuso, especialmente porque nada deixa de mudar o tempo todo. Claro que as terras do nunca variam muito. A de John, por exemplo, tinha uma lagoa sobrevoada por flamingos que ele costumava caçar a tiros, enquanto a de Michael, que era muito pequeno, tinha um flamingo sobrevoado por lagoas. John vivia num barco virado de borco na areia, Michael numa tenda de índio, Wendy numa casa de folhas costuradas umas às outras. John não tinha amigos, Michael tinha amigos de noite, Wendy um lobo de estimação abandonado pelos pais, mas no geral as terras do nunca são todas parecidas ou da mesma família, e se um dia pudessem parar uma do lado da outra, daria para você dizer que tem o nariz parecido e assim por diante. Nessas paragens mágicas, as crianças que brincam estão sempre ancorando os seus caiaques. Nós também já estivemos lá, ainda nos lembramos do som das ondas, mas nunca mais desembarcaremos nessas praias. De todas as ilhas mais cheias de encanto, a Terra do Nunca é a mais atulhada e compacta, pois não é grande e espalhada, com distâncias longas e chatas entre uma aventura e outra. Tudo é bastante apertado. Quando você brinca lá de dia, com as cadeiras e a toalha da mesa, ela não é nem um pouco assustadora, mas nos 2 minutos antes de você adormecer ela se torna quase praticamente real. E é por isso que existem as luzinhas que ficam acesas durante a noite. De vez em quando, nos seus passeios pelas mentes dos filhos, a senhora Darling encontrava coisas incompreensíveis, e dessas, a mais absolutamente espantosa era o nome Peter. Ela não conhecia nenhum Peter, mas ainda assim encontrava o nome em vários pontos das mentes de John e de Michael, e rabiscado por toda a cabeça de Wendy. Aparecia escrito em letras mais grossas que qualquer outra palavra, e só de ver seu nome escrito, a senhora Darling já sentia que o tal Peter devia ser muito atrevido. É verdade, ele é muito atrevido, admitiu Andy a contragosto. Sua mãe perguntava uma coisa atrás da outra. Mas ele quem, meu anjinho? Peter Pan, mamãe, você sabe. Mas no começo a senhora Darling não sabia. Só que, depois de pensar muito na sua própria infância, teve a lembrança vaga de um tal de Peter Pan, diziam que vivia com as fadas. Histórias estranhas corriam a respeito dele. Diziam que, quando as crianças morriam, ele seguia com elas por uma parte do caminho, para elas não terem medo. Naquele tempo acreditava que ele era real, mas agora que estava casada e cheia de juízo duvidava muito que existisse uma pessoa assim. Além disso, comentou com Wendy, a essa altura ele já estaria crescido. Ah, não, ele não cresce, respondeu Wendy com segurança absoluta. E é bem do meu tamanho. Queria dizer que era do tamanho dela tanto no corpo quanto no espírito, e ela nem sabia como é que sabia, só sabia que tinha toda certeza. A senhora Darling consultou o Sr. Darling, mas ele sorriu daquela extravagância. Escute o que estou lhe dizendo,
começou ele. Só pode ser alguma bobagem que Nana enfiou na cabeça das crianças, exatamente o tipo de ideia que se pode esperar de uma cachorra. Deixe para lá que isso passa. Mas não passava, e pouco depois o tal menino encrenqueiro deu um susto e tanto na senhora Darling. As crianças podem viver as aventuras mais estranhas sem ficar perturbadas. Por exemplo, podem se lembrar de contar, uma semana depois do acontecido, que quando estiveram na floresta encontraram o pai morto e brincaram com ele. E foi desse modo casual que, certa manhã, Wendy fez uma revelação inquietante. A senhora Darling encontrou algumas folhas de árvore no chão do quarto das crianças, e tinha certeza de que não estavam lá quando as crianças foram para a cama, e se perguntava de onde podiam ter vindo quando Wendy lhe disse, com um sorriso paciente, deve ter sido Peter de novo. O que você quer dizer, Wendy? É um absurdo mesmo ele não limpar antes de ir embora, continuou Wendy, suspirando. Ela era uma menina muito organizada. E explicou, num tom muito calmo, que achava que Peter às vezes vinha ao quarto deles, à noite, sentava ao pé da cama dela e tocava sua flauta. Infelizmente ela nunca acordava, de maneira que não sabia como sabia, só tinha certeza. Quanta bobagem você diz, minha querida. Ninguém entra na nossa casa sem bater na porta. Acho que ele entra pela janela, respondeu Wendy. Meu amor, mas a sua janela fica no terceiro andar. As folhas não estavam ao pé da janela, mamãe? E era verdade, ela tinha achado as folhas pertinho da janela. A senhora Darling não sabia o que pensar, pois Wendy achava aquilo tudo tão natural que ela nem podia mandá-la esquecer de tudo, dizendo que devia ter sido um sonho. Minha filha! Exclamou a mãe. Por que você nunca me falou disso antes? Esqueci, disse Wendy sem nem pensar. Ela estava com pressa de ir tomar café da manhã. Ah, ela só podia estar sonhando. Mas, por outro lado, as folhas estavam lá. A senhora Darling examinou cada uma com todo cuidado, eram esqueletos de folhas secas, mas ela tinha certeza de que não vinham de nenhuma árvore que existisse na Inglaterra. Saiu engatinhando pelo chão, examinando cada canto do piso com uma vela, à procura de marcas de um pé estranho. Cutucou a saída da lareira com o atiçador, e bateu em cada uma das paredes com o nó dos dedos. Desceu uma fita da soleira da janela até a calçada, e viu que a altura era de quase 10 metros, sem nenhuma saliência para servir de apoio. Wendy só podia ter sonhado. Mas Wendy não tinha sonhado, como ficou claro na noite seguinte, a noite em que se pode dizer que começaram as aventuras extraordinárias dessas crianças. Na noite de que estamos falando, todas as crianças já estavam na cama. Por acaso era noite de folga de Nana, e a senhora Darling tinha dado banho nos três e cantado para eles até que um por um fosse largando a sua mão e escorregando para a terra dos sonhos. Todos dormiam com um ar tão seguro e confortável que ela sorriu dos medos que vinha tendo, e sentou-se calmamente ao lado da lareira para costurar. Era uma roupa para Michael, que no seu próximo aniversário ia começar a usar roupas de menino grande. Mas o fogo estava bem quentinho, e o quarto das crianças na penumbra, só com as 3 luzinhas acesas, e logo a costura desabou no colo da senhora Darling. Então sua cabeça também se inclinou para a frente, do modo mais gracioso. Estava dormindo. Olhem só os 4, Wendy e Michael de um lado, John aqui, e a senhora Darling ao lado do fogo. Deviam ter aceso uma quarta luzinha. Dormindo, ela teve um sonho. Sonhou que a terra do nunca chegava perto demais, e que um estranho menino escapava de lá. Não sentiu medo, porque achou que já tinha visto aquele menino no rosto de muitas mulheres que não têm filhos. E ele talvez também possa ser encontrado no rosto de certas mães. Mas no sonho dela ele tinha atravessado o véu que cerca a terra do nunca, e ela viu Andy, John e Michael olhando pela brecha. O sonho em si era uma bobagem, mas acontece que, enquanto ela sonhava, a janela do quarto das crianças se abriu e um menino pulou para dentro. Vinha acompanhado de uma luz diferente, do tamanho de um punho fechado, que zunia de um lado para o outro do quarto como uma coisa viva, e acho que deve ter sido essa luz que acordou a senhora Darling. Ela se assustou e deu um grito. Viu o menino e, de algum modo, soube na mesma hora que era Peter Pan. Se você, eu ou Andy estivéssemos lá,
teríamos visto que ele se parecia muito com o beijo da Sra. Darling. Era um lindo menino, vestido de folhas secas e da seiva que escorre pela casca das árvores, mas o mais fascinante de tudo era que ainda tinha todos os dentes de leite. Ao ver que ela era uma adulta, mostrou-lhe suas pequenas pérolas. No próximo vídeo, capítulo 2, A Sombra.